A vida tem ciclos que nos levam à reflexão, à esperança de uma nova vida. Artigo da semana. Uma conversa mais aprofundada sobre o artigo publicado na página da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apresentação: Roberto Zucchino e Lídia Dickel. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui da Rádio Pinheiros. Eu sou a Tainá Félix e hoje eu estarei aqui com vocês com o programa Artigo da Semana, que é um programa semanal de reflexões e debates do artigo. E sempre que possível, nós temos um convidado aqui com a gente. E hoje vai ser justamente isso, né, Roberto? Isso! Muito bom dia para você, ouvinte! Muito bom, então vamos lá. E hoje nós vamos falar com Leonardo Oliveira. Olá, Leonardo. Leonardo Campanha. Opa, Leonardo são Campanha, muitos Leonardos. Perdão, gente, perdão, Leonardo. Seja muito bem-vindo, me perdoe. Fica tranquila. Tudo bem, nós vamos falar hoje sobre o nosso artigo, como Jesus está presente na Santa Ceia. E, Isso. Roberto, quer começar? Sim. Antes da gente começar aqui com algumas perguntas, né? Se você não leu o artigo ainda, entra aí na descrição do vídeo, dá uma clicada no link para dar uma lida, uma contextualizada. Basicamente, o que a gente fez ali naquele artigo foi procurar entender quais são os posicionamentos, também a importância, né, da Santa Ceia. E hoje nós estamos aqui com o seminarista Leonardo Campanha, justamente para a gente poder aprofundar um pouquinho mais a respeito desse importante tema, levando em consideração também que, infelizmente, em algumas igrejas, alguns irmãos até levam um pouco mecânico essa questão da Santa Ceia, mas a gente precisa entender melhor o que significa tudo isso. Então, Leonardo, antes de começar com tudo, por que é importante a gente falar da Santa Ceia? É um tema que a gente já ouviu algumas pregações, mas por que, na sua opinião, é importante? Tá. É importante por diversos motivos, né? Uhum. Eu creio que aqui para a gente começar a conversa é de que no período da Reforma, com o rompimento com a Igreja Católica, os reformadores procuraram definir marcas que distinguissem, que caracterizassem qual era a igreja verdadeira, né? E no fim, eles chegaram, depois de tempos aí pensando sobre o assunto, eles chegaram em 3 pontos que definiriam o que é uma igreja verdadeira. E quais são esses pontos? Pregação fiel das Sagradas Escrituras. Então não adianta, teoricamente, só pregar a Bíblia, tem que pregar de forma fiel. Não adianta só ler o texto bíblico e fazer uma viagem em cima do texto. O segundo ponto é a correta administração dos sacramentos. E quais são os sacramentos definidos pela Bíblia? Batismo e Santa Ceia. E o terceiro ponto é o exercício da disciplina eclesiástica, né? O que muitos não querem nem saber hoje em dia. Ela faz parte da característica da igreja verdadeira, né? A disciplina eclesiástica. Então, é importante nós falarmos da Santa Ceia, porque a correta administração da Santa Ceia, o entendimento correto e o ensino disso dentro da igreja faz parte da característica da igreja verdadeira. Então, esse é um dos motivos, né, pelos quais faz sentido nós falarmos da Santa Ceia, né? Sim. Outros pontos muito importantes a respeito da Santa Ceia, como o seu significado, que símbolo que ela representa, o que era anterior a ela e tudo mais, a gente vai conversar aí ao longo do programa, né? Sim, até porque Santa Ceia é uma ordem que Jesus deu pra gente, né? Então, por isso que é importante entender e também, não somente entender, mas na hora de participar da Santa Ceia, ter consciência do que está acontecendo ali. Porque a gente estava conversando aqui agora há pouco, né, sobre como que a gente coloca num piloto automático as coisas, né? Sim. Então, você começa a participar da Santa Ceia, só que você não está com muita consciência do que está acontecendo. Às vezes você bebe ali o suco de uva, o vinho, ou come o pão, só que parece que não faz tanto sentido para a pessoa às vezes, né? Porque ela nem sabe o que é. Muitas vezes as nossas igrejas, eu falo nossas aqui, estou pensando na igreja brasileira de forma geral, né? Muitas vezes isso nem é ensinado, né? Lê-se a passagem, mas o significado, a profundidade disso, a importância disso para a vida do cristão, muitas vezes não é enfatizado, né? Sim. E eu acho que a pergunta importante né? Então, né, vamos falar o que é, né, a Santa Ceia. Eu acho que explicar de uma forma mais clara. Tá, eu vou aqui ser bem presbiteriano, vou colocar 2 pontos dos nossos símbolos de fé, né? Um ponto da nossa confissão de fé de Westminster e um ponto do breve catecismo, para depois eu entro numa explicação um pouco mais
de como isso é mostrado na Bíblia, né? Então, lá na Confissão de Fé, no capítulo 29, o primeiro parágrafo fala assim, ó. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, a fim de lembrar perpetuamente o sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, selar os verdadeiros crentes, os benefícios provenientes desse sacrifício, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e a sua obrigação de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor da sua comunhão com ele, e de uns com os outros como membros do seu corpo místico. Então, assim, só por esse primeiro parágrafo da confissão, a gente já vê que tem a importância de nós celebrarmos e relembrarmos o sacrifício feito por Cristo, mas ele tem um lado espiritual, que é, nós somos nutridos, né? Deus opera em nós quando nós participamos dignamente da Santa Ceia. Né? Então, ele vai trabalhar em nós isso, e nós temos também a questão da unidade, porque nós fazemos isso em comunidade, quando é celebrada, né? O breve catecismo, né, na pergunta 96, fala assim, ó, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é o sacramento na qual, dando-se e recebendo-se o pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia sua morte. E aqueles que participam dignamente tornam-se, não de uma maneira corporal e carnal, mas pela fé, participantes do seu corpo e do seu sangue, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento em graça. Né? Então, tudo isso aqui, se você tem disponível na internet, se quiser procurar esses símbolos de fé, lá tem todo o fundamento bíblico para isso, né? Mas, para a gente deixar um pouco mais claro ainda, né, o que é a Santa Ceia, vale a pena não, né? Nós temos que resgatar a Páscoa. Né? Então, sim. o que é a Páscoa? A Páscoa ela foi instituída, né, no período de escravidão do povo judeu no Egito, e foi a última das pragas, quando teria que ser imolado o cordeiro, né? Aspergido o sangue, né? Passado o sangue desse cordeiro nas portas das casas dos judeus que tinham ali seus filhos. E nesse dia eles assavam esse cordeiro também, comiam esse cordeiro com pães asmos, né? Pães sem fermento, e com ervas amargas, né? Então tudo isso tem uma simbologia. Nós sabemos que a Páscoa era um símbolo daquilo que viria. Estava prefigurando, então, ali no caso, uma libertação do Egito. A Páscoa verdadeira, a Páscoa cumprida em Cristo, que nós sabemos que foi Cristo quem cumpriu a Páscoa, é a libertação da escravidão do pecado. Né? Então, a Santa Ceia, na Nova Aliança, é a substituta da Páscoa. Então, nós, como cristãos, nós não celebramos a Páscoa como o judeu celebrava. Né? Para nós, a Páscoa marca muito mais a questão da ressurreição de Cristo do que a libertação. Né? Nós fazemos isso, então, enquanto o judeu fazia isso uma vez ao ano, nós celebramos a Santa Ceia várias vezes ao ano. Né? Em todas as vezes que nós celebramos, nós também trazemos à memória, né, o sacrifício de Cristo e a nossa libertação da escravidão do pecado. Né? Então, a Santa Ceia, ela tem esse significado, né? Ela simboliza tudo isso. E a sua concretização toda está em Cristo, né? Sim. E essa Santa Ceia, então, ela é um meio de graça, né? Então, é interessante esse termo, né? Meio de graça. A gente ouve, no meio reformado, a gente ouve bastante esse termo, né? Então, assim, Leonardo, primeiro, o que é um meio de graça e como que a Santa Ceia ela entraria nesse conceito? Tá. Ótima pergunta. O meio de graça, né? Ele é um meio que Deus usa para nos nutrir e fortalecer espiritualmente. Na Antiga Aliança, por exemplo, só para a gente entender aqui, já aplicando para a Santa Ceia. Quem deixava de participar da Páscoa sem justificativa, era excluído do povo de Deus. Era eliminado do povo de Deus. Isso está lá em Números 9 e 13. Na Nova Aliança, o crente que deixa de participar da Santa Ceia, ou seja, de um meio de graça, um meio que Deus estabeleceu para que nós fôssemos nutridos e fortalecidos espiritualmente, ele, sem justificativa, né, porque a gente tem a questão de participar dignamente, está fechando um canal de bênçãos para a sua vida e está se aniquilando espiritualmente. Então, quem deixa de participar da Santa Ceia, de uma certa forma, ele está deixando de receber de Deus bênçãos que ele receberia. Né? Bênçãos espirituais, como fortalecimento na fé e tudo mais. Né? Então, o meio de graça, e a gente vai ter vários, né? Tem a oração, tem a leitura da palavra e tudo mais, que são formas que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos ser nutridos espiritualmente.
Não, é interessante que você falou sobre essa questão de participar de forma digna, né? É. Então, assim, ó, a gente tem orientações na Bíblia, tipo, de você tem que se preparar para ir para a Santa Ceia, né? Tem envolve a questão do perdão, envolve a questão de reconhecimento de pecados, né? Isso. Por um lado, né, a gente está, de certa forma, sempre participando de forma indigna, né? Nós pecamos constantemente. De outra, nós participamos de forma digna, Sim. porque nós, posicionalmente, em Cristo, já somos santos, em processo de santificação. Mas é importante a gente entender que lá no texto fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Sim. E isso significa o quê? Que naquele momento eu preciso examinar como está a minha vida. Né? E ali, naquele momento, eu não tenho desculpa para não me arrepender dos pecados que eu tenho cometido. Então eu peço perdão por esses pecados, né? A gente tem diversas discussões aí sobre outros aspectos, como pessoas disciplinadas e tudo mais. Mas o mais importante para a gente entender nisso é que... E aí é o que tem me incomodado muito, né? Muitas igrejas têm feito esse rito de forma tão mecânica, em que os elementos são colocados, é feita-se uma oração de consagração desses elementos, e distribuído. Não é feita uma oração de arrependimento, não é dado um momento para as pessoas se examinarem. Tem diversos aspectos que foram deixados de lado. E ao longo da história, você quer ver um negócio que é muito fácil mostrar que é mecânico? Aqui em Pinheiros, nós temos os domingos, né, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que a Santa Ceia ela é celebrada. Vocês sabem quais são esses domingos? É o segundo? Acabei de pôr vocês na saia justa, né? Mas só para provocar. Primeiro, não? É o primeiro. É o primeiro, primeiro, é o primeiro domingo pela noite e o terceiro domingo pela manhã. Tá. Mas por que eu tô falando? Por que eu tô trazendo isso à tona? Porque a gente muitas vezes nem se lembra de quando é. Né? E ao longo da história da igreja, você tem movimentos de crentes que na semana da Santa Ceia eles já começavam a se preparar na segunda-feira. Então, assim, lembrando do sacrifício, a gente, né, lembrando, a gente perde isso, né? Cristo morreu por nós, né? E quando a gente começa a trazer isso à memória, e você começa a analisar a sua vida, você fala, bom, eu tenho muita coisa para melhorar, né? Eu preciso me ajustar. E a gente está perdendo isso de perspectiva. Então, nem no sábado a gente lembra. Né? Muitas vezes você é lembrado quando você chega no domingo, olha, tá a mesa lá e tá as bandejas. Exato. E você não se preparou, né? É uma coisa, a gente tá rindo aqui, uma coisa meio trágica, né? Meio não, é trágico. Muito. Porque a gente tá perdendo esse símbolo tão importante, né? Esse meio que Deus usou. E muitas vezes nós estamos participando de forma indigna. E aí no texto lá de 1 Coríntios, capítulo 11, os versos 23 a 32, depois sugiro que vocês leiam o texto, Paulo, falando na igreja de Corinto, mostra que participar de forma indigna da Santa Ceia traz consequências. Sim, é isso que eu ia comentar aqui. Né? Ele fala que come e bebe juízo para si. É. Só que a gente pode falar assim, não, mas isso é muito abstrato, né? Come e bebe juízo para si, Cristo morreu pelos meus pecados e tal. E aí Paulo vai falar assim, olha, não é à toa que no meio de vocês tem tantos doentes. Não é à toa que no meio de vocês está acontecendo tal coisa. Então Paulo começa a pontuar coisas que, veja, é autor inspirado pelo Espírito Santo. Não tem erro no que ele está falando. Então, consequências físicas, coisas ruins estavam acontecendo devido à participação indigna das pessoas na Santa Ceia. Mas essas doenças que o apóstolo se refere, é doença física ou é espiritual? Ou é os dois ao mesmo tempo? É o que Olha, essas doenças? lá não tem a descrição, né? Eu não estou com o texto aqui no grego para dar uma olhada, mas eu acredito, né, que seja doenças físicas mesmo. Físicas mesmo. A gente não... Naquela época não existia tanto esse conceito de doenças espirituais, né? Uma coisa muito mais recente, né? E então era evidenciado, né? Paulo conseguia ver e saber que aquilo estava acontecendo, né? Ou seja, se a gente participa da ceia de forma indigna, existe consequências físicas no nosso meio. Olha só, gente. Veja, é o que o texto de 1 Coríntios fala, né? Agora, como isso vai se manifestar, que tipo de doença vai ser, eu não entro no mérito. Né? Eu estou falando do texto inspirado de que em Corinto acontecia. Sim. Né? Isso é uma certeza. Mas eu acho que é em tudo, né? Quando a gente... Tudo que nós fazemos para adorar, para agradar a Deus, não temos o comprometimento, o compromisso real, né? Seguir de acordo com a palavra, eu acho que acabam
algumas consequências acontecendo ali, né? Sim, No isso. decorrer. E isso, a Santa Ceia não pode deixar passar assim tão automático mesmo, né? É algo fundamental, assim. Isso vem a importância do porquê que a gente está aqui refletindo sobre esse tema de Santa Ceia. Né? Tipo, se você participa da Santa Ceia sem consciência do que você está fazendo de forma indigna, existem consequências práticas que acontecem, né? E, bom, mas vamos avançando aqui. Sim. Segundo o artigo, você que está nos ouvindo, se não leu o artigo ainda, só clicar na descrição, só lembrando aqui. Mas assim, Léo... Também não vai ficar lendo na hora do programa, né? Não, é só para você acompanhando aí, né? Mas assim, Léo, sobre esse tema da Santa Ceia, da presença de Cristo, historicamente a gente vê um debate muito grande entre católicos e reformados, e mesmo dentro dos reformados, dentro de protestantes, existe também essa briga é transubstanciação, é consubstanciação, é memorial, é simbólico, enfim, é uma salada de palavrinhas. E aqui a gente quer, nesse primeiro momento, definir quais são essas palavras, o que significa cada uma, certo? Tá. E também, se puder trazer um pouco da história, a origem do porquê que surgiu, né? Todas essas diferenças. Tá. Então, são 4 posições, né? Você já falou as 4, são nomes que fogem do nosso vocabulário do dia a dia, né? Então, às vezes é difícil até de pronunciar, né? A pronúncia, Tá né? brincando tava brincando com a Tainá antes do programa sobre isso, né? Então, assim, a primeira posição, a gente tem que entender que a igreja, ela começa, né, no formato que a gente tem de hoje em Cristo, né? A gente tem ali no relato de Atos, a igreja primitiva e tudo mais, né? Após a vinda de Cristo e a ressurreição. E a igreja, ao longo do tempo, ela foi tentando entender tudo que Cristo tinha deixado. Sim. Né? Então, surgiram imensos debates, existiam concílios que tratavam de temas muito específicos, né? Como entender a pessoa de Cristo, uma pessoa com 2 naturezas e tudo mais. E chegou um momento que a igreja começou a se desviar daquilo que tinha sido deixado, né? Então, a gente começa a ter os concílios, que então começa a surgir o que é a Igreja Católica, né? A Igreja Católica não surgiu lá em Pedro, como muitos acreditam, né? Isso aí é uma forma de criar uma história aí. Mas a Igreja Católica, ela cria, então, um entendimento a respeito da Santa Ceia, que é chamado de transubstanciação. E o que isso significa? Isso significa que, após a consagração dos elementos, eles, de fato, se tornam corpo e sangue de Cristo. Então, para o católico, a hóstia é o corpo de Cristo. Então, eu vim de origem católica, né? Eu tive ali meu tempo. E muitos padres, né, falam que você não pode nem morder a hóstia. Você tem que pôr ela na língua e deixar ela dissolver, porque senão você está mordendo o corpo de Cristo e trazendo mais sofrimento para ele. Então, olha onde pode chegar esse tipo de entendimento, né? E já aproveitando, né, fazendo uma outra crítica, nesse evento, né, que eles não chamam ali de Santa Ceia, né? Mas o vinho só fica com o padre, né? Então, os 2 elementos você não tem participação, né? Já fica bem claro, já logo de começo... É verdade, né? Que é desviado daquilo que Cristo instituiu, né? Então, a transubstanciação em si, após a consagração, a hóstia fica de fato corpo e o vinho de fato sangue, né? Depois a gente vai discutir um pouco por que eles acreditavam nisso, né? Enfim, isso trouxe até problemas para eles, como eliminar depois as hóstias que sobram, o vinho que sobra, enfim. Então, é transubstanciação. Então, é a substância que é Transformada. Transformada. Por isso, essa preocupação em não morder, porque é como se... Estivesse ali mastigando o corpo de Cristo, né? Então, aí existe a consubstanciação. Né? Isso já vê ele num primeiro momento de rompimento com a igreja, né? Através de Lutero, em que ele cria na presença real de Cristo nos elementos, mas ele não cria que esses elementos haviam se transformado na substância. Então, não tinha se transformado em corpo e em sangue, mas Cristo estava ali presente naqueles elementos. Então, até tem que falar assim o termo, né? Em, com e sob. Né? Eu fiquei tentando pensar uma figura para exemplificar isso. Talvez é como se Cristo estivesse preenchendo aqueles espaços vazios ali no meio do pãozinho. Eu não sei exatamente como simbolizar isso, mas a ideia é de que Cristo está presencialmente ali, naqueles elementos, né? Então, é consubstanciação, né? Isso. O com é de junto com a substância ali, né? Com. Então,
a gente vê aqui que após a consagração, né, então durante essa celebração, o pão e o vinho se transformam, eles têm essa característica, mas após a celebração eles voltam ao uso normal. Entendeu? Então aí volta a ser pão e vinho sem problema algum, né? Então a gente viu as duas primeiras. Quem que foi o proponente dessa? Lutero. Né? Lutero foi o proponente dessa visão. Né? A gente vai discutir um pouco por que ele rompeu com a transubstanciação. Sim. A terceira posição é a memorial. A memorial é de que o corpo de Cristo não está presente realmente, ou seja, Cristo não está ali nos elementos, tá? É só uma memória. Que quando Cristo fala isto é o meu corpo, é um uso figurado, né, da expressão como a gente vai falar também lá mais para frente, que tem em diversos momentos na Bíblia esse uso figurado do verbo, né? E que então a Santa Ceia ela é uma lembrança do sacrifício. Então a gente lembra do sacrifício de Cristo. Só isso que é essa posição memorial, né? É como se fosse a festa celebração da Santa Ceia seria uma celebração de memória, como a gente faz com outros eventos. Com uma festa de aniversário, talvez. Então não tem o devido respeito também. Ou tem? Tem. Mas Não, respeito tem, né? Tem. Mas, O que não vai ter é o aspecto espiritual que a gente vai falar nessa última posição. Que é simbólico e espiritual. E essa posição, aí a gente sempre chove no molhado, né? Foi desenvolvida foi a interpretação dada por Calvino das Escrituras, né? E que o pão e o vinho, eles representam simbolicamente corpo e sangue. É só símbolo. Sim. Como tudo na Bíblia é símbolo, né? Então você vê lá, batismo é símbolo, né? Então a gente vê símbolos, né? Sempre usando símbolos. Porém, espiritualmente, Cristo está presente conosco. Só que ele não se preocupa no como isso é feito, mas ele só... A presença está no nosso coração, né? Então, o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo também, né? Então, Cristo está presente em nós, espiritualmente, e nós temos ali, então, a simbologia daquele sacrifício. Então, ele, ao mesmo tempo, ela é simbólica, ela traz à memória aquele evento, mas ela é espiritual, porque Cristo está operando em nós, né? Através do Santo Espírito. Né? Então, são essas 4 posições a respeito da presença de Cristo na Santa Ceia, nos elementos da Santa Ceia, né? Sim, beleza. E acontece assim, toda essa discussão mesmo, ela começou mesmo lá no século XVI, com as divergências dentro de alguns concílios que estavam tendo, né? Então, pelo menos assim, no início a igreja tinha um posicionamento, mas depois a igreja católica começou a entender a transubstanciação. Os concílios foram deturpando o entendimento bíblico, até que surge, né, devido à ação graciosa de Deus, né, um movimento chamado Reforma. Né? Na Reforma, esse assunto é trazido à tona. E primeiramente trazido por Lutero. Né? A gente precisa entender, Lutero ele não foi o maior teólogo da Reforma, ele não foi o maior sistematizador, mas aprove a Deus usá-lo para começar esse movimento. E era um tema crucial na época ali, de tenso debate. Sim, né? Tinha um concílio lá, teve o concílio de Trento, Lutero se opôs a essa posição, né? E aí, só para a gente entender um pouco, né? A gente vai falar aqui de outro reformador menos conhecido, mas muito importante, né? Lutero era contemporâneo de outro reformador, Zwinglio, um reformador suíço. Eu gosto bastante de Zwinglio, tem meus motivos aí, um homem de guerra. O trator sai passando em cima assim. E Calvino foi um reformador de segunda geração. Então, por mais que eles tenham sido contemporâneos de certa forma, vamos falar assim, meio que quando Calvino estava começando, Lutero e Zwinglio já estavam partindo. Sim. Né? Então, só para a gente entender, foi com a Reforma Protestante que esse assunto volta à tona, né? Isso assim, mas envolve uma questão, por exemplo, da transubstanciação. Por que Lutero ele rejeita a transubstanciação? Parece que ele identifica uma questão filosófica também sobre esse tema, né? Que ele rejeita, no caso. Aí eu peço paciência aos nossos espectadores, né? Porque a gente entra um pouco de filosofia, às vezes é um pouco chato, né? Não, é legal, gente, é legal. Mas o Lutero via na compreensão da transubstanciação uma influência que ele entendia não ser devida da filosofia de Aristóteles. Né? E que pensamento que era esse? Né? Ele... Dentro dos conceitos de Aristóteles, existia a essência e existiam os acidentes. A essência é aquilo
que está ali, que caracteriza alguma coisa. A substância em si. E os acidentes são a percepção. Então, no caso do pão, o que seriam os acidentes? O sabor, a textura. São as classificações. O que a gente fala algumas características, talvez hoje, né? Mas eram esses acidentes. Pegando esse conceito filosófico de Aristóteles, o que a Igreja Católica falava assim? Olha, a essência muda, os acidentes não. Então, ele continua tendo sabor de pão, ele continua parecendo pão, mas é carne. Então, Lutero olha e fala assim, cara, eu não consigo aceitar isso, porque ele vai falar assim, ó, para Lutero, essa era uma tentativa de racionalizar algo que é espiritual, que é mais misterioso, que é aquilo que a gente muitas vezes não consegue compreender. Isso vem também da interpretação daquele texto, que quando Jesus fala que isto é o meu corpo, isso é o verbo é. Acho que esse verbo é o que está dando o grande batalha aqui, né? Isso. E aí, o que eu acho legal, né, dessa posição de Lutero, né? Apesar de eu entender que ele errou na posição seguinte dele, mas olha essa frase, ele rejeitando, né, a frase, isso aqui vou fazer uma citação completa, do que como ele rejeita a transubstanciação. Da minha parte, se não sou capaz de sondar a maneira como o pão é o corpo de Cristo, ainda assim levarei cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. E, simplesmente me apegando às suas palavras, crerei firmemente não apenas que o corpo de Cristo está no pão, mas que o pão é o corpo de Cristo. Minhas justificativas para isso são as palavras, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse, isto, ou seja, este pão que ele havia tomado e partido, é o meu corpo. Né? Então, para Lutero, existia uma racionalização excessiva que tentava explicar o inexplicável. Né? E a gente vai ver que não é tão inexplicável, porque a Bíblia trabalha com símbolos. Então, quando você entende símbolos, você não tem muita dificuldade com isso. Né? Mas é por esse aspecto de uma filosofia que estava entrando no meio da igreja que Lutero aproveita e rejeita a doutrina, né, da transubstanciação. Sim, sim. E no caso, sim. E aí do Zwinglio, né? Zwinglio. Isso. Que a gente coloquei aqui do jeito que não abrasileirado, né, com W, fica mais então o Zwinglio. Zwinglio. E por que também ele teve um posicionamento diferente de Lutero, né? Nessa parte. Eu vejo aqui que Zwinglio, ele chegou na metade da compreensão. Metade. Né? Mas é muito importante a gente entender, né? Muitas vezes a gente olha da nossa cadeira, do nosso tempo, e a gente esquece as dificuldades que essas pessoas tinham e eles eram os proponentes do conhecimento. Hoje, eu pego esse monte de doutrina formada, estudo, e tem cara por aí achando que é bonzão, mas nunca propôs nada. Eles estavam voltando às origens. Isso é muito legal, né? Então, assim, um aspecto fundamental da reforma é a questão intelectual. Né? Que o cristão, ele não pode deixar de lado isso. Né? Esse negócio de que como que a letra mata, isso é uma má interpretação do texto, é um assassinato do texto. Né? O cristão, ele tem que ser esforçado no estudo. Obviamente, cada um tem as suas limitações, né? Eu tenho as minhas, cada um com as suas, mas nós não podemos nos acomodar e não estudar. Por que eu estou falando isso? Esses três principais caras da reforma aqui, Lutero, Zwinglio e Calvino, eram homens extremamente letrados, estudiosos, profundos, conhecedores de grego, hebraico, latim. Esses caras aqui eram uns monstros, né? E sem recurso nenhum. Né? Então, já conversando com o pastor Arival, ele esteve lá onde Calvino morou e viu a escrivaninha de Calvino. Cara, uma mesinha pequenininha, tirou uma foto lá. Hoje eu tenho uma mesa que eu acho pequena porque não cabe os livros. Né? Eu tenho um programa no computador que me dá referência do grego. Calvino sabia tudo isso. Calvino estudava, Lutero, Zwinglio, os caras foram ali um negócio pesado. Né? E aí, Zwinglio, dentro do seu entendimento, ele insistia que essa palavra essa frase, isto é o meu corpo... Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo, ela não pode ser entendida literalmente. Ela é um uso figurado, né, do verbo, né, e que ele elimina, então, qualquer possibilidade de presença real de Cristo na ceia, fisicamente falando ali nos elementos. Né? Então, ele vai usar isso de argumento, e isso é muito importante, né? Na Bíblia, a gente
para fazer a compreensão correta, a Bíblia explica a Bíblia. Então, a gente vai pegando vários usos para entender. Fala assim, de fato, esse uso figurado é coerente e faz todo sentido usar esse sentido figurado aqui do verbo, né? Então, olha só, mais uma citação completa aqui, né? Citação de Zwinglio. Se as palavras de Cristo em Mateus 26, isto é meu corpo, também podem ser entendidas metaforicamente ou em trópice, já ficou claro que o suficiente que neste contexto a palavra não pode ser entendida literalmente. Segue-se, portanto, que devem ser entendidas metafórica ou figuradamente. E aqui o destaque. Nas palavras, isto é o meu corpo, o termo isto se refere ao pão e o termo corpo ao corpo que foi morto por nós. Logo, a palavra não pode ser entendida literalmente, pois o pão não é o corpo, né? Parece uma coisa meio lógica, mas para as pessoas parece que foge. E tem um outro aspecto que eu estava ouvindo uma palestra que eu recomendo, depois a gente pode colocar no link aí. Sim. A presença de Cristo na Santa Ceia, feita pelo reverendo Hermes Tem Maia. Ele fala que a gente precisa entender a pessoa de Cristo e onde ele está. Então, por exemplo, a gente sabe que Cristo é uma pessoa com duas naturezas, ele é Deus e homem. Como Deus encarnado, ele, como carne, ele não possui a onipresença. Ele, como Deus, natureza divina, continua onipresente, mas o Deus encarnado não, né? E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas onde Cristo está agora? Ele está sentado à destra de Deus, só que ele é onipotente também, quer dizer, onipresente, né? Ele está em todo lugar. Sim, como espírito que ele é, sim. Mas o Deus encarnado, ressurreto, então Cristo está ressurreto em corpo, então ele está em corpo. Assim como nós temos um corpo, ele está em corpo lá. Então, se ele está em corpo lá, o Deus encarnado, que é o que falou, isto é o meu corpo, foi o Deus encarnado que falou, ele não tem como estar presencialmente nos elementos. Porque ele está no trono, reinando. Sim. Governando e sustentando todas as coisas. Né? Então, se a gente entende um pouco, a nossa compreensão a respeito da pessoa de Cristo, ela sempre será limitada, né? Porque ele é um Deus infinito e nós somos seres finitos. Presencialmente, ele está reinando no trono. Então, se ele fisicamente está lá, e a natureza dele, humana, é 100% humana, ele não tem como estar presente fisicamente nos elementos. Né? Ainda que a pessoa divina seja onipresente. Mas o corpo ao qual ele se refere, que a pessoa divina não tem, apenas o Deus encarnado, não está. Isso vem da interpretação de cada palavrinha desse trecho. Né? Isto é o meu corpo, né? Então, a interpretação do é a interpretação também do corpo, né? Então, ali o Zwinglio, ele identificou como sendo o corpo físico, material. Que é o que Cristo estava mostrando. Isto é o meu corpo, né? Não estou fazendo exegese dos dedos, né? Mas era isso que ele estava falando para os discípulos, né? Então, é o seu sentido metafórico, no caso, para o Zwinglio, né? Isso. Só que Calvino... Que aponta para o memorial, né? Sim, para o memorial. Só que Calvino olhou para isso aí e falou assim, não, peraí que não é bem assim, né? Da mesma forma... Dá pra gente melhorar os dois, né, Calvino? Dá pra gente pegar um pouquinho dos dois. Eu não diria que Calvino pensou dessa forma, eu diria que Calvino pensou assim... Vamos ver o que a Bíblia está falando? Ai, que lindo. Porque Calvino, você não vai... Calvino, ele vai nas origens, ele vai na Bíblia. Ele não vai extrair de posição necessariamente dos outros, ele obviamente analisa as posições para fazer a sua interpretação também. Sim. Mas quando a gente precisa entender também, como eu falei, a gente olha para trás... E fica muito fácil falar assim, aquele cara não sabia nada, né? Quem é limitado aqui somos nós, que temos internet, computador, um monte de coisa. E não usa para estudar. E não consegue, não consegue nem pensar direito. Isso, né, não consegue nem pensar direito, né? E Calvino, então, foi um reformador de segunda geração. Ele já pegou muito do que Lutero e Zwinglio haviam proposto, né? Óbvio que ele analisou isso perante as Escrituras, mas ele caminhou, avançou em cima disso, né? E Calvino, ele vai defender que não, né? Que Cristo de fato está presente. Por mais que seja metafórico, seja simbólico, Cristo está presente na ceia, né? E
E olha só a citação de Calvino, né? Ó. Por isso, quando fala de nossa participação com Cristo, a Escritura atribui ao Espírito todo o seu poder. Contudo, por muitas bastará só uma passagem, pois Paulo, no capítulo 8º da Epístola aos Romanos, declara que Cristo habita em nós, não de outro modo, senão por seu Espírito, com o que, no entanto, não detrai aquela comunhão de carne e sangue da qual está agora a tratar-se. Pelo contrário, ensina que somente pela operação do Espírito possuímos Cristo inteiro e temos permanentemente em nós. Então, se Cristo está permanentemente em nós, Ele está constantemente conosco, Ele está conosco na celebração da Santa Ceia. Né? E espiritualmente, não nos elementos. E muitos teólogos acreditam, né, que se Zwinglio tivesse ficado um pouco mais de tempo vivo, Calvino teria convencido. Né? E que Zwinglio provavelmente adotaria essa mesma posição de Calvino. Né? Daí é uma especulação, né? Mas pela postura do teólogo Zwinglio, pela forma como ele entendia as coisas, né? Eles imaginam que se ele tivesse ficado vivo e tivessem conversado, também não tinha WhatsApp, não tinha telefone para ficar trocando ideia, né? Não tinha programa na rádio, não era tão fácil a comunicação. Exatamente. Né? Mas eles tivessem tido a oportunidade, provavelmente ele teria abraçado essa interpretação. Né? Então, para Calvino, a ceia, ela é um memorial, só que há uma presença espiritual ali. Isso. Que gera os efeitos espirituais dos cristãos. Né? Que a gente falou, né? A nutrição espiritual, né? Deus está selando sempre em nós ali, a gente está publicamente professando a nossa fé. Quem não tem fé não participa da Santa Ceia. Então, cada vez que eu faço isso, o batismo é uma vez só. Né? O batismo você vai, faz, dependendo de como foi aqui sua trajetória na igreja presbiteriana, você tem uma profissão de fé. E a Santa Ceia é essa que você faz constantemente, professando a sua fé publicamente, né? Para que as pessoas... Ótimo. Sim. E aí a pergunta, né? E por que o posicionamento oficial da Igreja Presbiteriana, né, segue a linha de Calvino? Eu poderia fazer várias brincadeiras aqui, mas vou dar a resposta não, mas séria. A resposta certa, por não, favor. vou dar a resposta séria, senão o pessoal... umas brincadeiras, senão o pessoal fica com raiva dos presbiterianos, que a gente gosta muito de Calvino, né? Mas a gente entende que essa é a posição bíblica. Esse é o ensinamento bíblico, né? A igreja presbiteriana, ela não toma posições em achismos, né? Sempre com muito estudo, sempre com entendimento das Sagradas Escrituras, né? Então, não na nossa versão em português, né? Mas lá, buscando lá o texto em grego, o texto em hebraico, para ver o que as Escrituras nos ensinam. Então, o nosso entendimento é de que é de fato isso que está lá. Não tem muito mistério nisso. Né? Porque tem textos que falam que Cristo estará sempre conosco e tudo mais. Então, nós somos seguidores, né? O Calvino, a gente entende, o nosso maior teólogo, é o grande proponente, o grande sistematizador da teologia na Reforma. E depois, né? Alguns anos depois, na Assembleia de Westminster, foram elaborados os símbolos de fé, né? Que eu falei no comecinho, a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster e o Breve Catecismo de Westminster. Esses três elementos, né, esses três símbolos foram elaborados por mais de 100 homens de Deus, né, que se reuniram durante anos, orando, jejuando e debatendo sobre as Sagradas Escrituras. E eles entenderam que, de fato, era essa a posição. Né? Então, nesses três documentos, nós temos a posição a respeito da Santa Ceia, né, e são os documentos que a Igreja Presbiteriana adotou. Né? A Igreja Presbiteriana é uma igreja confessional, né, então ela confessa... Né? Além das Sagradas Escrituras, a Bíblia é a regra de fé infalível. Esses outros documentos podem estar errados. Até hoje não conseguiram mostrar que estão. Né? Mas eles são passíveis porque foram elaborados por homens. Né? A Bíblia não, né? Inspiração do Espírito Santo, por aí vai. E assim, quando Lutero, Zwinglio e Calvino, quando eles fizeram a sua pesquisa, o seu estudo na época, basicamente todos eles tiveram um material parecido, assim, né? Até porque não é que nem hoje que temos tantos livros e mesmo assim cada um teve uma interpretação, né? Teve um direcionamento ali, né? Semelhante, mas eu acho que e diferente em si, né? Acho que envolve um pouco de metodologia aplicada, não? Porque assim, na última entrevista que a gente teve sobre a questão, por exemplo, do milênio, foi mencionada a questão da metodologia que é usada
para interpretar o capítulo 20 de Apocalipse, né? Tá. Então, dependendo da metodologia, você chega em conclusões diferentes. Não seria também esse o caso também? Olha, eu não vou saber precisar se é esse o caso, né? Mas só para a gente entender a metodologia que o Roberto se referiu, nós acreditamos que a Bíblia toda ela é uma história contínua, né? De Gênesis, Apocalipse, e que todos falam sobre a mesma coisa, né? A obra de Cristo, a obra redentora de Cristo, mas que a gente tem uma chamada analogia da fé. Você não faz teologia com um versículo. Tá. Você não pega uma coisa isolada e fala assim, a partir disso aqui, eu vou falar essa opinião A. Tá. Por quê? Porque as escrituras elas são consistentes. Então, quando eu vou propor algum tipo de doutrina, eu tenho que me fundamentar em vários textos. Suporte, isso né? tem que estar evidente em vários locais das escrituras. Eu não posso criar isso da minha cabeça com um versículo fora de contexto, Sim. que é o que tem muito especialista no Brasil hoje e no mundo todo em fazer isso, né? E por isso que sai tanta heresia, tanta baboseira no meio evangélico, sujando inclusive o evangelho, né? Manchando a imagem de Cristo e, consequentemente, da igreja, né? Sim. Mas o que a gente pode entender é que isso pode ter muito a ver com um ranço, um ranço não, mas um legado, né? Lutero era um monge, né? Lutero era católico, né? E Lutero, desde o início, ele não queria romper com a Igreja Católica. Ele queria reformar ali. Ele queria reformar a Igreja Católica. Uhum. Ele não conseguiu isso. Até uma hora que não deu, não dá. Do jeito que tá, não dá, tenho que romper. E talvez já seja algo que para os seguintes, que talvez não tenham sido tão influenciados, né? Como Calvino, por exemplo, não tivesse um viés para a interpretação daquilo ali, né? Daquele texto. Né? E metodologicamente falando, a tendência sempre vai ser defender, aí, no caso, João Calvino. Né? Não por ser necessariamente só João Calvino, mas porque os escritos dele são muito consistentes. Ou seja, de todas as posições, quando um teólogo reformado pega para estudar, ele consegue ver mais consistência hoje na argumentação que Calvino dá do que nas demais, no caso, né? Se ele for reformado, sim. Se ele for reformado. Se ele for reformado, sim. É porque ele já tem algumas convicções, né? Tipo, bem basilares para fundamentar, no caso. Sim. Mas, beleza. Vamos seguir em frente aqui. Mas assim, Léo, nós estamos aqui, a gente falou de consubstanciação, transubstanciação, memorial, simbólico, metodologia, parte histórica. Mas assim, geralmente quando a gente, às vezes, conversa com um irmão em Cristo, assim, que é mais simples, às vezes ele pensa assim, poxa, mas será que não é um preciosismo demais ficar debatendo esse monte de nome? Será que não é um exagero ficar brigando por causa disso? Então, eu creio que não. Por isso que eu fiz questão de pôr aquelas perguntas no começo da pauta, porque se a gente entende o que é a Santa Ceia, se nós entendemos que ela faz parte da marca da igreja verdadeira, eu tenho que me esforçar o máximo possível para compreender. Tem uma outra coisa importante. Né, isso aí é o óbvio, né? Se Deus escolheu revelar isso, não tem motivo para eu não estudar. Sim. É de interesse dele que a gente conheça. Veja, Exatamente. E isso a gente já remete para outro ponto, né? A gente entender assim, o que são as Sagradas Escrituras para nós? O que a Bíblia representa para nós? Quando a gente entende que Deus escolheu se revelar, é sempre Deus buscando um relacionamento com o homem, né? Contrariando aqueles que acham que podem se salvar, né? É Deus quem vem até nós, é Ele quem se revela, e Ele escolhe se revelar através das Escrituras. Ele escolhe se revelar através do... E aí, para o seminarista, isso dói muito, né? Porque durante o aprendizado do grego e do hebraico, a gente sofre um pouco, né? Para não falar muito. E alguns professores que... Tem um professor em especial que vai marcar provavelmente toda a minha vida. Ele faleceu, um professor de grego. Só quando você pensar em reclamar que você está estudando grego, ou que você estiver pensando em reclamar que você está estudando hebraico, lembre-se que aprove a Deus se revelar através dessas línguas. Deus quis que fosse através do hebraico e Deus quis que fosse através do grego. Então, assim, não cabe a nós
deixar de estudar por conta disso. Né? Então, assim, é mais um motivador, né? Se Deus achou tão importante revelar isso. Então, se Deus revelou a instrução da Santa Ceia, é importante que a gente entenda adequadamente o que ele nos deixou, para que a gente busque fazer da maneira mais correta possível. Né? É óbvio que esse tipo de debate não é todo mundo que vai entrar. Não são todas as pessoas que precisam conhecer historicamente. Eu mesmo preciso, né? Eu que escrevi o artigo, preciso voltar lá nos livros, lembrar quando foi, quando não foi. Eu acho que é importante a gente entender o que é o correto. Sim. Né? E por isso que é importante a pessoa estar inserida dentro de uma igreja séria, dentro de uma igreja bíblica. Porque aí você aprende, né? Você pode estudar e também ver ali os pontos que são argumentados, mas uma vez que você aprende isso, acabou. Né? Você tá entendendo a forma como Deus revelou. Né? Então, isso é muito importante. Até porque, dependendo do seu entendimento a respeito da Santa Ceia, o seu comportamento ali vai ser influenciado. Então, às vezes, você pode não dar a devida importância. Então, a gente falou no início do programa sobre a questão, por exemplo, de doentes aparecerem na igreja como consequência de uma participação indigna, no caso. A pessoa não se prepara para aquilo. Então, assim, a interpretação que você dá, o entendimento que você dá para a Santa Ceia vai influenciar no comportamento e nas consequências para a igreja, né? Não, aí só vou fazer uma correção chata aqui, que gramaticalmente faz sentido. Não o entendimento que você dá. Né? Quem dá o significado a Deus é a compreensão que nós temos. Isso, a compreensão. É isso que eu queria dizer. Porque a gente não, é importante, porque a gente não empurra nada. Sim. Né? A gente tenta extrair do texto. Né? Então, é fundamental, né, para a igreja entender, né, para os crentes entenderem. É Deus quem define as coisas. Então, cabe a nós buscar entender, se esforçar para entender da melhor forma. Né? E se a gente... igual você falou assim, de entender da importância. A gente está esquecendo, muitas vezes, o básico do que é a Santa Ceia. Que a gente já falou isso aqui no começo. Né? Quantas vezes, quando você vai tomar o pão, você para pensar assim, também foi por mim. Né? Foram os meus pecados. Não somente os meus, mas foram os meus. Quando você, na oração, para você confessar os seus pecados, você está se examinando, você começa a pensar nisso, cara, como participar de uma forma indigna do negócio desse? Né? Eu tô falando um negócio não no sentido pejorativo, mas num rito, num símbolo, né? Num memorial desse. Né? Cristo está presente ali, foi o sacrifício dele. Então é importante que a gente entenda, né, o significado e o que está acontecendo para que o efeito seja de fato aplicado em nós, né? E que a gente participe dignamente, né? Interessante porque você participar da celebração da Santa Ceia é como se você estivesse dando um tapa na cara do diabo, né? Porque o diabo vive te acusando. Aí você está lá celebrando uma ceia onde Jesus te perdoa dos seus pecados. Ele traz a memória do que Jesus fez, perdoando os seus pecados. Parece muito com aquele salmo, com o Salmo 23, que Deus prepara uma mesa diante dos meus inimigos, né? Rapaz, eu tive uma aula sobre o Salmo 23, não vamos nem entrar nele aqui. Pode ser um próximo. Pode ser um próximo, né? Não, rapaz, não tem nem envergadura intelectual para falar do que eu aprendi, mas... a gente também pode trazer à memória Romanos, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, né? Sim. É Cristo quem o justifica e tal. É bom a gente ter esses momentos, né? Porque é natural, né, na vida do cristão, quando a gente comete pecados que são os mais comuns, aqueles que nós temos lutado contra, é natural a gente pensar assim, como eu não presto? Como eu não valho nada, né? E nessa a gente entra num ciclo vicioso de se jogando para baixo. De fato, você não vale nada, né? Ponto. Mas a obra que Cristo fez por você já não dá mais direito de ninguém te acusar. Sim. Então, você tem que ter um equilíbrio entre essa tristeza, esse arrependimento, né? E um equilíbrio de ficar de ficar animado, porque Cristo fez isso por mim também, né? E aí você vai restaurando as suas forças. Aí tem um lado espiritual, né? Que você vai sendo nutrido e isso te dá coragem. Isso vai te dando força para você encarar mais uma semana. Sim. Beleza. O programa já... Gente, não, rapidinho. tá Tem perto, umas perguntas mas aqui, ó. Tem uma bem legal que eu queria fazer, assim, entendendo essa... A oitava, né? A dimensão dessa... Oitava pergunta da Santa Ceia.
E nós falamos lá no início, né, quando você perguntou, né, quando que acontece a Santa Ceia, não seria o ideal ou interessante que ela acontecesse todos os domingos, todos os dias? Tá. Então, vamos lá. Esse é um ponto que não foi prescrito na Bíblia. Lá não fala quantas vezes isso teria que acontecer. Né? Ao longo da história da igreja, isso foi variando. O fato é, ela nunca deixou de acontecer de forma frequente. Sim. Né? Então, tem história aí que chegou a cada 4 vezes ao ano, por exemplo, comemorada a Santa Ceia. Né? Então, isso ao longo da história da igreja. Existem pessoas, existem igrejas que fazem todos os domingos. Eu não vejo problema nisso. Né? Eu não creio que existe assim, a receita certa é essa. Mas qual é o meu ponto? O meu ponto é, se nós fizermos todos os domingos, pode ser que exista o risco de algumas pessoas de banalização, de acontecer sempre. Né? E aí eu fiquei tentando fazer um paralelo, é só pensar no culto. O quanto dos cristãos vêm para o culto de forma banalizada? Automática. O cara entra lá, fica no Instagram, no celular, fica tirando foto o tempo todo, filmando. Mas só o culto. tá pregando e você tira uma selfie, assim. Tá lá, tal. Eu não tô acusando ninguém aqui, mas é só pra gente entender que o momento de culto, a gente tá prestando culto a Deus. Nós somos participantes ativos em todos os elementos. Né? Então, nós louvamos a Deus com todos os atos do culto. Então, cantando, nós estamos cantando. A palavra está sendo lida, nós estamos ouvindo, ela está sendo aplicada. Né? Na mensagem, é a mensagem de Deus para o nosso coração, em que a gente vai... É racional, né? A gente vai digerindo aquilo, o Espírito Santo vai aplicando para a gente possa sair. E aí, eu já fiz isso algumas vezes lá na turma que eu dou aula. Se... Independente de qual seja o presidente, se o presidente chama você para conversar, para resolver um problema da sua vida, eu tenho certeza que você vai deixar o celular no silencioso, no modo avião, e você não vai ficar olhando para o celular. Nem leva, né? E você não vai ficar torcendo para o tempo passar rápido. Exatamente. E isso eu estou falando de conversar com um governante humano. Né? Agora, o abençoado do crente vai lá pro culto, querendo que tenha hora para acabar, se distraindo o tempo todo, conversando, mexendo no celular. Isso é o momento semanal de prestar culto comunitariamente como corpo de Cristo, né? Por isso que é importante a gente estar junto, é o corpo de Cristo, a gente celebrando com os irmãos, celebrando a Deus, né? Cultuando a Deus. Esse culto que acontece semanalmente, ele já é banalizado. O povo chega atrasado. Né? Para mim é um absurdo, o cara chega atrasado. Assim, acontece problema, tem São Paulo, tem acidente, mas tem pessoa que parece que tem acidente toda semana. Né? É um absurdo. Já não é imprevisto. Né? É um culto a Deus. Né? Então, eu acredito que possa existir esse risco com a Santa Ceia. Né? Eu acho que tem os dois riscos. Né? Você celebrar demais, a pessoa banaliza, celebrar de menos que a pessoa não lembra. Né? Eu acho que a questão é como achar esse meio termo. Mas, né? E como isso ser trabalhado na vida de cada igreja local. Né? Mas existe algum registro de como era feito na igreja primitiva? No início, acho que era toda reunião, né? Tipo, que tinha, isso, né? Mas aí você vê, né? Ainda bem que você me resgatou o ponto. Eu estava vendo o vídeo do Nicodemo sobre isso. Ele celebrava toda semana. O que aconteceu? Vocês lembram ou não? Não? Alguns começaram a ficar embriagados, outros começaram a comer demais e tava gente ficando sem comida. É verdade. Então era uma festa, né? Velho. Porque não é no formato que nós temos hoje, né? Era como se fosse um junta-panelas lá, cada um levava o seu e tal. E... Farofa. Virou farofa. E aí, veja, você tava lá celebrando o negócio. Aí eu falei assim, você tá ficando... Primeiro o cara já embriagou, tá tudo errado, né? Mas já perdeu o ponto, né, da celebração, né? E só para aproveitar esse momento do embriagado, nós tivemos a participação, né? Obrigada, ouvintes, e obrigada a você que está aqui no YouTube, interagindo com a gente com perguntas. E se você ainda não, ali, se inscreveu e clicou no sininho, deu like, por favor, eu convido que você já sinalize para quando começar o programa, ele já vai aparecer para você. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante.
do Daniel, que ele fala, posso celebrar com suco de uva ou vinho? E a Ruth também refez essa pergunta mais à frente, né? E, na verdade, ela queria saber até se lá com Jesus era com suco de uva ou vinho. Tá. Temos esse registro, né? Temos. As pessoas, e isso eu vim de meio neopentecostal, né? Isso é uma coisa que é falada muito no meio neopentecostal e pentecostal, de que o vinho na época de Jesus não tinha álcool, né? Gente, é impossível isso. Tinha álcool, né? É processo. Se não tivesse álcool, Jesus não precisava falar para não embriagar. É verdade. Não existe processo de fermentação que não gere álcool. Ponto. Tinha, ponto. Mas tá lá a regra, não embriague, ponto, tal. Não estou estimulando ninguém a beber aqui. Nada disso. Mas o cristão pode beber álcool? Depois a gente entra nesse tema. Não tem nada a ver aqui com o artigo, mas vamos lá. Na época de Jesus era feito com vinho. Senão não seria traduzido vinho. Sim. Né? Então foi feito com vinho. E tanto é que na igreja primitiva lá, ou foi na igreja em Corinto, se não me engano, começou a acontecer a questão de se embriagar. Sim. Então era vinho. Agora, a questão se pode ser vinho ou o suco, cada igreja acaba tendo uma liberdade para tomar essa decisão, né? Obviamente tem teólogos que vão defender que cada vez melhor seguir do jeito que está prescrito por Cristo, né? Então tem teólogos que são defensores do vinho. Vinho mesmo. E tem outros que já acham que não, que pode ser o suco de uva, porque você pode ter caso de ex-alcoólatras ou pessoas que estão lutando contra esse tipo de coisa e que talvez um cálice possa ser um gatilho, né? Sim. O ponto, e aí é uma das palestras que eu vou indicar para a gente colocar aí no link lá do reverendo Hermes Maia, ele fala assim, olha, a gente tem a prescrição, é importante que a gente siga a prescrição, mas cada vez quando a gente começa a discutir mais acessórios, sabe o que isso significa? A gente perdeu a essência. E a gente é muito fácil para perder a essência das coisas. Quando eu começo a preocupar, aí ele fala assim, olha, tem cara que discute, pode ser vinho tinto ou vinho branco. O cara, lá na época de Calvino já discutia isso. Sério? Ele falou assim, tanto faz. É óbvio que é preferível tinto porque foi do jeito que foi prescrito, né? Falou assim, mas quando você começa a discutir esse tipo de coisa, você está perdendo a essência. Ele falou assim, cara, 30 anos atrás, quando eu era jovem, ele falando, né? Discutia, mas o pão a gente leva ou o povo vem buscar? Espera todo mundo ou cada um toma na hora que já pega? Pega um e troca com o outro. Cara, bobagem. Por quê? Porque... Já fiz tudo isso. Também, né? Mas assim, perdeu a essência, né? Perdeu a essência. E a gente vai ver isso com várias coisas dentro da igreja, né? Sim. Formato de culto, né? Quando você perde a essência do que é o culto, você quer ficar pondo luz, quer ficar fazendo não sei o quê. Cara, esquece, né? Então, pode fazer com suco de uva ou com vinho, né? Mas o mais importante qual é a essência dessa celebração? O que nós estamos celebrando? O significado dele. Exato. O propósito. Não, nós seres humanos temos esse grande problema de perder a essência das coisas assim, ó. No Muito estalar de fácil. dedos. Pecado. Impressionante. É o pecado, né? Impressionante. E Roberto, a última pergunta que a Zélia fez, e os melhores hinos aqui também antigos, ele quer saber o seguinte, quem pode participar da ceia? Eu acho que essa pergunta a gente... Tá. Né, Vamos lá. Quem pode participar da ceia? Obviamente, precisa ser um cristão professo, né? Então, quando a ceia está sendo celebrada na igreja presbiteriana, né? Nas igrejas presbiterianas tradicionais que se mantêm aí apegadas à confissão, ou em algum momento o pastor vai falar assim, olha, você que é um cristão genuíno, está em comunhão com a sua igreja, né? Participe conosco. Nesse ponto que a gente vai entrar em outros desdobramentos, que seria, por exemplo, a pessoa disciplinada. Né? A pessoa disciplinada não participaria da Santa Ceia, né? Como parte do processo de abandono do pecado e ajuste com Deus, né? Mas, obviamente, para participar da Santa Ceia, não sei se é essa a dúvida exata que a pessoa tinha, a pessoa tem que ser uma cristã professa, né? Já batizada, né? Aqui na igreja presbiteriana batizada, feita a profissão de fé, né? E que está em comunhão com a igreja, né? Que tem assiduidade, tem prestado culto a Deus, né? Só que existem algumas interpretações, né? Tipo, tem algumas igrejas que não celebram a ceia para membros de outras denominações, não é? Acho que tem também essa briga, não é?
Tem. Mas aí é aquela visão, né? Quem é dono da salvação? Como eu sei qual é a denominação que tem os seus membros salvos, né? Lugares que acreditam que são detentores da salvação e quem não faz parte dele está fora, são seitas, né? Então, nós cremos que as pessoas que estão em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, igrejas genuinamente evangélicas. Aí a gente volta para as 3 marcas da igreja. Pregação fiel da palavra, das Sagradas Escrituras, administração correta dos sacramentos e exercício da disciplina eclesiástica. Se o cara faz parte de uma igreja dessa, por que ele não pode receber? Se ela prega a palavra de forma fiel. O cara é um crente, né? Então, eu não... Aqui na IPP, por exemplo, no momento da Santa Ceia, o pastor fala, não, se você não é membro da igreja, mas está em plena comunhão com a sua igreja, pode participar, não tem problema, né? Eu acho que tem uma coisa importante a ser considerada, que é o seguinte, que talvez possa ser essa a pergunta, se criança pode ou não participar da Santa Ceia. Eu ia levantar essa questão também, né? Mas... Porque a Santa Ceia, veja, ela pressupõe o quê? Para se participar dignamente, eu falei aqui no programa, vamos ver se vocês prestaram atenção. Confissão de pecado, consciência, o examinar-se. Né? Se a criança não professou a sua fé, ela não tem condição de examinar-se a si mesma, ela não tem a plena consciência de pecado. Então, se ela não tem essa condição, ela não pode participar, porque ela estaria participando indignamente. Mas aí a criança, ela faz parte do corpo de Cristo. A gente entra no outro ponto, né? Veja, ela faz como membro do pacto, né? A questão do batismo, aí é outro desdobramento que você está querendo arrumar mais 1 hora de programa aqui, né? A gente vai escrever um artigo sobre isso depois. A gente já estourou o tempo aqui, você está querendo arrumar mais 1 hora de programa. Mas o ponto é, a criança, pelo fato de ela não ter condições de se examinar, e aí tem a questão da idade da razão, quando isso acontece com cada um, aí é outra história, mas ela não deveria, se ela não professou a sua fé, não deveria participar, não pode participar. Porque pode tomar indignamente, né? Pode não, e vai trazer consequências para a igreja, para ela. E se o pai deixar, ainda vai na conta do pai. Ainda vai na conta do pai. Exatamente. E assim, Léo, a gente está chegando no final aqui, mas eu quero fazer uma perguntinha nesse contexto, desse último assunto que a gente comentou. A gente falou sobre as pessoas que podem receber a Santa Ceia, né? Mas e as pessoas que podem ministrar a Santa Ceia? Então, assim, eu estou perguntando isso porque uma vez eu ouvi uns comentários sobre essa questão. Será que é só pastor que pode ministrar a ceia? Ou um leigo, um irmão comum da igreja também pode ministrar, caso um pastor não esteja? Qual que é a posição, assim, que a Igreja Reformada tem sobre esse ponto? Eu vou falar para a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Somente ministros ordenados, né? Somente pastores ordenados que ministram a Santa Ceia, né? Tanto é que quando nós temos congregações nossas que não contam com um pastor lá integralmente, né? Muitas vezes um seminarista está à frente, alguma coisa assim, existe um pastor que vai lá dar os atos pastorais. E isso inclui o quê? Batismo e Santa Ceia. Por que disso? Porque as Escrituras nos mostram que somente ministraram Santa Ceia, e no caso o batismo também, né? Isso vale para os 2 sacramentos, pessoas que foram comissionadas por Cristo. Então, os 12 que foram chamados, né? Depois o um que se perdeu ali, então os 11, mais os que foram depois substitutos, tal. Então, aqueles que foram chamados por Cristo para exercer aquele ministério de uma forma especial, eles que eram as pessoas que poderiam fazer isso. Você não tem relatos de pessoas... todo mundo é um crente comum, né? Mas você não tem relatos de membros de igreja, né? Se a gente for pensar lá na igreja primitiva e tudo mais, você não tem um relato disso, de membros celebrando a Santa Ceia, né? Então, dentro da Igreja Presbiteriana, são os ministros ordenados, né? Então, você sai do seminário, precisa passar por ordenação, né? E na época de Cristo, o chamado ele era extraordinário, né? Era Cristo chamando. Hoje é um chamado ordinário, né? Ordinário no sentido de comum, em que interiormente eu sou chamado e entendo que é para isso que Deus está me conduzindo. E, ao mesmo tempo, é o chamado externo, que é a igreja reconhecendo que isso é, de fato, uma verdade. Né? Então, não adianta a pessoa falar assim, fui chamado por Deus para ser pastor, mas a igreja olha, o cara, não tem como você ver aquilo na pessoa, né? O testemunho não condiz com isso. Então, o testemunho interno e externo, né? Que vão levar a todo esse processo e tudo mais.
Até porque envolve uma questão de muita responsabilidade, né? Então, Porque você vai chamar para si uma responsabilidade ali. e veja, aí entra aquela questão do participar indignamente, né? O pastor quem faz essa chamada. É o pastor quem aponta, é o pastor junto com o conselho quem disciplina e fala, ó, você não pode, durante um período tal, você não vai tomar a Santa Ceia. Então, não é à toa que o pastor é colocado à frente de um rebanho, o rebanho de Cristo, que foi confiado a ele. Né? As pessoas olham, e aí vem da falta de compreensão do que é o sacramento. Né? Então, Santa Ceia, só distribuir o pão e o suco. Mas se você entende... A essência do negócio ali, a responsabilidade. Que a gente está falando, né? Você entende a essência da Santa Ceia, assim, não. Deixa para os ministros do Evangelho fazerem isso. Mas assim, Léo, era para finalizar, mas eu tô com uma coisa aqui. 1h30 de programa hoje, o Eugênio ali. O tema pede, É rapidinho, né? só para finalizar mesmo. Sobre essa questão da pessoa em disciplina não poder participar da ceia. Mas assim, eu vou falar uma dúvida assim de leigo, assim, né? Se a pessoa está em disciplina, então, digamos, eu pressuponho que ela está se arrependendo, ela está querendo se mudar de vida, né? Mas não é justamente nesse momento que ela deveria participar da ceia? Veja, esse daria um outro programa esse assunto, né? Mas a gente precisa entender melhor como funciona o processo de disciplina, tá? E a questão do digno e indignamente. Isso é uma ampla discussão no meio reformado, né? Inclusive, nesse vídeo que a gente vai deixar aí na descrição do reverendo Hermes Maia, ele aborda isso lá. Ele vai falar assim, olha, a gente procura os maiores teólogos aí reformados ao longo da história e eles sempre desviam disso. Não tem um consenso, o que é então, o digno e indigno e tal. Mas o entendimento se o conselho o disciplina e entende que ele ainda está numa fase de ajuste de pecado, ele participaria indignamente da Santa Ceia. Ele não está arrependido ainda do... Está em processo, né? Está em resolução do problema, né? Entendi. Entende? Então, assim, seria uma participação indigna. Mas é uma pergunta que dá bastante pano para manga. Tá, então já tem alguns temas de alguns artigos que vão aparecer no blog aí, espere aí. Eu só não tenho tempo, né, para escrever. Estou em débito aqui com o Roberto aí. Já tem mais 2 artigos entrando para fila aqui. Muito bom. Ai, gente, chegamos no final do nosso programa. Leonardo Campanha, gostaria de fazer alguma consideração final? Agradeço a sua participação hoje, né? Acho que a consideração é essa, de nós resgatarmos a essência da Santa Ceia, a importância da Santa Ceia para a vida do cristão, né? De você participar de forma digna, examine-se, medite, ore antes de tomar os elementos. Né? Aquele momento lembrar o que Cristo fez por nós. Né? E aí a gente cai em si e vê o quanto nós estamos distante do que Ele espera de nós. E isso tem que trazer pesar no nosso coração e, ao mesmo tempo, alegria. Né? A alegria de que Ele continua edificando, crescendo, aumentando a fé em mim, né? Continua trabalhando no meu ser para que eu possa cada vez mais, né, chegar à imagem de Cristo. Né? Então, é um momento em que Deus trabalha. Né? Então, prepare-se adequadamente para a Santa Ceia, medite nisso, né, vez em quando. Né? Lembre, se você decorou, né, então procure decorar quando acontece e pense, né, próximo da data, né? Porque a gente acaba se esquecendo, a gente vive um ativismo religioso. Sim. E acaba esquecendo por que a gente faz isso, né? Sim. E é um sacrifício maravilhoso, né? De Cristo. Muito bom. Roberto? Opa! Sim, então, voltando, se você não leu o artigo, leia o artigo, mas no final a mensagem aqui participe da Santa Ceia de forma consciente, entenda o que está acontecendo ali. Existe um significado espiritual muito profundo e se você não participar, você tem consequências para a igreja, para o corpo, para você, né, fisicamente ali. Então, vamos tomar muito cuidado com isso aí, sempre trazer a essência das coisas, né? Não deixar o pecado esmorecer essa essência que Deus nos passou, né? Muito bom. E para você que chegou após ou pegou, né, o finalzinho do programa, fique tranquilo. O vídeo fica no YouTube, você consegue acessá-lo e você pode assistir o conteúdo desde o início, que está riquíssimo, está muito bom e bem esclarecedor. Assista, compartilhe, dê o like. Isso, assista, compartilhe, dê o like. Agora, eu também fico por aqui.
Agradeço a sua participação, obrigada Eu que agradeço. por estarem aqui. E amanhã tem Diário de Eva às 11 horas da manhã. Então, ó, não perca, assista. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Saiu do